E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, aqui, professor Denilson Seixas, aqui falando mais um pouquinho sobre história. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é escravidão, certo? Então, aqui no Brasil, em 1500, os portugueses chegaram utilizando a mão de obra indígena, né, tentaram realizar esta escravização indígena, porém, havia facilidade de fuga, né, em relação às matas ali, então havia essa facilidade para os indígenas. Também os jesuítas eram contra a escravização indígena, né? Os padres jesuítas que vieram com os portugueses utilizaram a mão de obra indígena nas reduções, mas não de forma escrava. Então, também a questão de que os indígenas não estavam acostumados a esse tipo de trabalho que os portugueses queriam que eles executassem, né? Os indígenas têm uma visão de mundo diferente, né, do homem branco. Então, isso fez com que os portugueses buscassem os africanos, né? Inclusive, existe uma história também, uma justificativa bíblica para isso, né? Que os europeus utilizaram isso, né, afirmando que os africanos eram povos amaldiçoados, né? Isso vem até de uma história bíblica, né? De que o Noé ele foi identificado ali, foi visto pelo seu filho Cã, numa forma bem constrangedora, né? Nu e embriagado, né? O Noé estava nessa condição. E o Cã, que era filho dele, ao invés de cobri-lo, né, ele foi contar para os irmãos, e o Noé então ficou chateado com o Cã e colocou então uma maldição, né, em relação a ele e aos seus descendentes, dizendo que os povos descendentes de Cã seriam servos dos outros irmãos ali, né? Então, dos descendentes dos outros irmãos. Então, Cã, então, que segundo essa história, os africanos vêm dessa descendência. Então, existe essa justificativa que foi utilizada pelos europeus para escravizar os africanos, dizendo que isto está, né, nesta história aí do Noé, que o Noé jogou essa maldição e os povos africanos são amaldiçoados e passíveis, então, de serem escravizados. Isso foi usado pelos europeus como justificativa para realizar, então, a escravidão, certo? Também, então, se a gente for ver, né, como era o trajeto deles, né, os africanos, havia já escravidão lá na África, claro que já havia, mas não esse tipo de escravidão tratada como negócio, né, como uma situação lucrativa para eles. Isso não. A escravização moderna, utilizada pelos europeus, tinha esta função, né, do lucro. A escravização lá na África era num formato diferente. Então, por exemplo, por guerras, por conflito com outras tribos, né? Então, as tribos perdedoras poderiam se tornar escravos, ou por dívida também, né? Assim como na antiguidade a gente viu isso na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que havia escravização por dívida ou pela questão dos conflitos ali, como a gente falou, né? Então, a escravização moderna utilizada pelos portugueses tinha muito esta função aí do lucro, né? Que era muito lucrativo para os traficantes de escravos, para a coroa portuguesa também, porque cobravam impostos, né? Em cima dessas negociações aí dos escravos, certo? E o trajeto, então, às vezes durava 2 meses, até 3 meses, né? Dependendo das condições do tempo e da localidade onde o escravo era trazido, muitas vezes de Angola, de Congo, de Benin, né? Então, numa condição extremamente precária, né? Um navio negreiro era um local
pequeno, né? Então não tinha muita alimentação, muitas pessoas, muitos escravos morriam durante o trajeto, ou também, às vezes, alguns cometiam suicídio, se jogavam no mar, né, para se livrar desta condição. Né? Isso a gente vai ver depois ali na questão das resistências. Então, foram tratados como ferramentas, né, como objetos, né, passíveis de serem negociados. Né? Então, isto foi uma situação, uma mancha na história da humanidade. Né? O próprio ser humano colocar outro ser humano numa condição de escravo. Né? Hoje em dia, né, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que proíbe, então, a escravização. Isto é uma condição, é um avanço que a gente tem em termos de humanidade. Então, muito importante celebrar isso, né? Esta possibilidade de garantir, então, que a pessoa não seja tratada como escravo, certo? Então, a, a condição na época dos portugueses, quando os portugueses vieram para cá, então, em 1550, mais ou menos, começou esse sistema de escravização, que era, a partir disso, já havia o chamado governo geral, né, onde o rei de Portugal, né, enviou para o Brasil o governador geral, né, para fiscalizar as capitanias, para auxiliar os donatários a administrar as capitanias, para evitar invasões aqui no Brasil. Então, este era o contexto da época, a época do governo geral. Também, como eu falei, a época da chegada dos jesuítas aqui no Brasil. Né? Por que os jesuítas vieram para o Brasil? Para catequizar os índios. Né? Na época, havia a reforma protestante, então a Igreja Católica queria fazer com que ampliasse, né, a quantidade de católicos, né, no mundo, para evitar o avanço das religiões protestantes. Então, catequizar os indígenas era importante neste contexto aí da reforma protestante, certo? Então, é importante a gente lembrar também que havia várias etnias diferentes dos africanos aqui no Brasil. Muitas vezes era misturado, né, uma etnia com outra, para que os próprios escravos não pudessem se comunicar. Né? Isso era uma estratégia, então, dos portugueses para evitar, né, revoltas dos escravos. Então, a ideia era misturar as diferentes etnias, porque a língua de uma etnia era diferente da língua de outra etnia, então iam dificultar esta comunicação, então, entre os escravos, então, certo? Aqui eu falei, então, dos navios negreiros, né? É um contexto bem prejudicial para os escravos, um local de aglomeração, uma grande quantidade de pessoas num ambiente pequeno, né? Fechado, hermético, né? Nesse sentido, então, certo? Vamos lá, dando sequência, então. Os tipos de escravos, né? Nós temos ali os escravos chamado de ladino. O ladino é aquele escravo aculturado, que já está, inclusive, muitos, né, falando a língua portuguesa já, então é aquele que já está ambientado, certo? O boçal é o escravo recém-chegado, é aquele que ainda não está bem adaptado às condições aqui do Brasil, da região, então é o chamado escravo boçal, certo? Nós temos também o escravo, né, o escravo doméstico depois, em termos de atividades, quais são os escravos, né? O escravo doméstico, muitas vezes a ama de leite, ela amamentava, né, os filhos dos senhores de engenho, e não só na questão da amamentação, mas também do cuidado como um todo, né?
Ela era uma cuidadora, né? Havia também os escravos de ganho, né, onde eles poderiam trabalhar na rua, né, vendendo alguma coisa que era produzido na fazenda do seu senhor. Então havia isso. E havia a possibilidade, muitas vezes, do escravo conquistar a sua alforria. Né? Quando a gente fala em alforria, a gente está falando da liberdade. Né? Então havia essa possibilidade do escravo conseguir conquistar a sua liberdade, mas sempre lembrando que se o senhor de engenho não quisesse que ele ficasse livre, não adianta ele ter o dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade, certo? Então é muito importante esta situação. Em termos, vamos dando sequência aqui, ó. Vamos passar mais um pouquinho. Em termos de resistência, como eu falei, no próprio navio negreiro, durante o trajeto, muitas vezes algumas pessoas, alguns escravos se jogavam no mar para fugir daquela condição, né? Então havia suicídios, né? Havia também o infanticídio, quando os filhos pequenos, né, eram mortos para que não crescesse no meio desta situação de escravidão, né? E havia a resistência relacionados ao quilombo, né? A construção ali, né? A fuga dos escravos, então, construindo, né? Estas comunidades que eram de uma forma muito plural, não havia só escravos fugidos nos quilombos. O quilombo é um sinônimo de resistência, né? Então, havia indígenas, havia pessoas pobres que estavam à margem da sociedade. Então, era uma situação bem onde os escravos e as pessoas que viviam nessa localidade, né, nos quilombos, poderiam usufruir da sua cultura, né, da sua religiosidade, das danças, do folclore, que foram retirados deles, né, na época da vinda deles para o Brasil. Né? Então, no quilombo, eles poderiam exercer essas atividades. Né? Então, construíam suas moradias, praticavam agricultura. Então, eram locais bem diversificados, né, em termos culturais também, né, o quilombo. E aqui no Brasil, então, o quilombo mais famoso, né, e maior quilombo é o quilombo dos Palmares, né, cujo líder ali, Zumbi dos Palmares, então, é a grande referência em termos de resistência dos escravos. Então, poderia, inclusive, ter mais de 20 mil pessoas, né, os historiadores dizem, no quilombo dos Palmares. E o Zumbi dos Palmares, então, foi morto em 1695, né, 20 de novembro de 1695, e a partir, então, desta data aí foi escolhido 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, em homenagem, então, a Zumbi dos Palmares, certo? Falaremos mais adiante sobre outros aspectos aí da escravidão, e a ideia, então, era chegar aí nos quilombos e finalizar, então, este assunto, certo? Então, mais adiante, vamos abordar outros assuntos sobre a escravidão, dando sequência aí a este tema importante, que até hoje, né, é um assunto aí que gera bastante situações, como a questão aí do racismo no Brasil, que ainda persiste, né? Então, fico por aqui, deixo o meu abraço para vocês e até um próximo vídeo, certo?